E a segunda perguntinha de hoje veio do meu grande amigo Igor Schutz, a perguntinha capciosa dele, feita no mesmo vídeo aqui no meu segundo vídeo sobre respondendo perguntas dos seguidores. A pergunta dele é: perguntinha rápida, qual relojoeiro você mais admira, vivo ou morto? E desde o dia que ele fez essa pergunta, faz mais ou menos uma semana que ele perguntou isso, até eu estar gravando esse vídeo. E eu passei essa semana inteira, esse intervalo de tempo inteiro, pensando em qual seria, porque eu nunca parei para pensar exatamente. Existem vários relojoeiros vivos ou mortos que eu admiro, e praticamente todos aqueles que estão nos livros de história. Porém, a pergunta é bastante clara, eu preciso escolher um. Eu não vou escolher um direto, mas eu vou fazer duas menções honrosas até escolher o meu preferido e vou explicar por quê que eu os escolhi. Eu acho que, eu tentando imaginar que o relógio é um instrumento para medição do tempo, eu fatalmente tenho que pensar que talvez os relojoeiros mais memoráveis deveriam ter sido aqueles que mais contribuíram para o avanço da precisão do relógio mecânico, aqueles que trouxeram inventos que realmente causaram um salto na precisão dos relógios ou na capacidade deles de medir o tempo com precisão. E por essa razão, um dos relojoeiros que eu acho um dos mais incríveis, e que existe inclusive uma das curiosidades é que ele não é suíço, não é francês e não é inglês. Ele é holandês, que é o Christian Huygens. E por que eu acho que o Christian Huygens é um dos maiores relojoeiros de todos os tempos? Porque existem duas invenções que são atribuídas a ele e que deram um salto gigantesco na precisão dos relógios mecânicos, ou seja, permitiu que os relógios mecânicos atingissem um nível de precisão na medição do tempo que não havia precedentes, e é um salto realmente enorme. A primeira invenção dele foi a utilização do pêndulo. Muito embora o pêndulo fosse baseado nos estudos do Galileu, mas o Galileu em si nunca executou um pêndulo. O primeiro a executar, utilizar o pêndulo como um órgão regulador estável, tá? Um órgão oscilatório e que, portanto, poderia ser usado como um órgão regulador estável, foi o Christian Huygens, baseado nas teorias do Galileu. E o Christian Huygens apresentou sua primeira versão do pêndulo como um órgão oscilatório regulador de um relógio em 1657. E até então o órgão regulador era o tipo do sistema Verger e Foliot, que eu vou fazer um vídeo explicando mais para frente, tá? Explicando a história dos escapamentos, e isso obviamente envolve a evolução da precisão na relojoaria, e o tipo mais primitivo de escapamento e órgão regulador funcional era o Verger e Foliot, que tinha uma precisão de algo em que não se conhece quem foi o inventor dele, mas ele permitia uma precisão de algo em torno de 15 minutos ao dia, tá? O que é algo inimaginável hoje para qualquer instrumento de medição do tempo, mas que foi um avanço, é considerado o primeiro tipo de uma das mais importantes soluções e o primórdio do relógio mecânico. E como eu disse, eu vou fazer um vídeo bastante detalhado e bastante simples explicando como isso tudo funciona, porque toda a base da relojoaria mecânica depende desses conceitos que é importante vocês saberem.
E a invenção do Christian Huygens trouxe a precisão de um patamar de 15 minutos ao dia para apenas 10 segundos ao dia, que é, na verdade, um patamar de precisão decente para os dias de hoje. Tá? Lógico que o pêndulo ele só poderia ser usado em relógios estáticos, relógios de grande porte, mas a utilização do pêndulo como órgão regulador ele trouxe a precisão do relógio a esse tipo de nível de 10 segundos ao dia no meio do século XVII. Tá? Então façam uma ideia de qual a importância dessa invenção. E a segunda invenção fundamental também do Christian Huygens, um pouco menos de 20 anos depois da sua invenção do pêndulo, foi a invenção do balanço com uma mola em forma de espiral como órgão regulador. Em 1675, e que novamente elevou a precisão dos relógios, que até então com o pêndulo era de cerca de 10 segundos ao dia, para apenas 1 segundo ao dia. Um relógio estático, tudo bem, vocês podem até estranhar, bom, mas em 1675 o cara conseguiu um relógio com uma precisão de 1 segundo ao dia e hoje a gente não consegue. Nós estamos falando lá naquela época de relógios estáticos que ficavam parados, não é um relógio de pulso que você sai fazendo isso que nem louco o dia inteiro, que essa é a razão do relógio de pulso não ser mais preciso do que ele é. Tá? Esse é o grande calcanhar de Aquiles. Eu estou me estendendo um pouco no assunto, mas é o fato do relógio uma hora está assim, uma hora está assim, uma hora está assim, outra hora está em cima da mesa. Essa é a razão pela qual o relógio de pulso não consegue ou dificilmente é mais preciso do que ele é atualmente em pleno ano de 2020. Mas para um relógio estático, livre de outras interferências, um balanço com espiral, ele era capaz de uma precisão de cerca de 1 segundo ao dia, em 1675. E praticamente o balanço com espiral é a mesma tecnologia que a gente usa rigorosamente até hoje. Por essa razão, eu acho que o Christian Huygens é um dos maiores relojoeiros de todos os tempos, mas por essa razão, eu ainda estou citando ele apenas como uma menção honrosa. E a segunda menção honrosa na minha opinião, tem que ser o John Harrison, que foi o inventor do cronômetro marítimo. E não porque ele inventou o cronômetro marítimo em si, muito embora o cronômetro marítimo tenha sido uma enorme revolução científica e que em pouco espaço de tempo mudou a maneira como as navegações e o comércio no mundo era feito, porque ele elevou a precisão da navegabilidade em alto mar a um patamar que era impossível antes, e isso obviamente se tornou um ponto estratégico importantíssimo para as nações que dominavam as navegações ao longo do século XVIII e XIX. O relógio na verdade, o relógio final do John Harrison, o H4, ele conseguia uma precisão de cerca de meio segundo ao dia e ele também utilizava um balanço com espiral. E era um relógio altamente portátil, era um relógio grande, ele parece um relógio de bolso, mas muito maior. Mas era um relógio portátil que chegava nesse tipo de precisão. Então, a minha admiração pelo John Harrison é, número 1, por ele ter conseguido um objeto com esse nível de precisão e que teve um impacto tão grande na ciência da navegação em alto mar e que serviu até hoje, é a base de qualquer sistema de localização, é você ter um relógio altamente preciso para você conseguir determinar principalmente a sua longitude. E é daí que vem uma boa parte da história de vida do John Harrison, que foi a corrida atrás do
Prêmio da Longitude. Não vou estender aqui, porque também o Prêmio da Longitude rende um capítulo completo, um episódio completo, mas o Prêmio da Longitude foi um prêmio estabelecido pela coroa britânica para quem conseguisse inventar uma maneira de se determinar a longitude em alto mar. Por quê? No meio do século XVIII, em que as navegações já eram algo extremamente estratégico para todas as nações, já se conseguia determinar a latitude em alto mar com a utilização de instrumentos que te permitissem observar o céu e os astros. Então, dependendo da posição dos astros, você conseguia saber em que posição ou em que latitude da Terra você estava. Se você estava mais ao norte ou mais ao sul, se você estava mais para cima no globo terrestre ou mais para baixo, apenas observando os astros. O problema era como determinar a sua longitude, que é a sua posição de leste a oeste, tá? A sua posição horizontal no globo terrestre. Você não conseguia determinar isso com precisão, com observações astronômicas, e entre várias invenções malucas, a única, na verdade, que conseguiu permitir que você determinasse a sua longitude em alto mar com precisão foi o uso de um relógio. Porque se você sabia quanto tempo, com exatidão, quanto tempo decorreu, você conseguia fazer um cálculo matemático sabendo que a Terra dá um giro de 360 graus a cada 24 horas. Você tendo um relógio preciso, você conseguia saber o quanto você se deslocou no globo, né, de leste a oeste. Como eu disse, eu vou explicar isso com mais detalhes num vídeo apropriado para isso. O que acontece é que, além de tudo, o John Harrison, na verdade, ele era um carpinteiro autodidata, ele não era um relojoeiro, digamos, por formação. Ele aprendeu na raça como fabricar um relógio, como fabricar um instrumento de medição do tempo. Isso por si só já é um negócio assim. A história de vida dele por si só já é algo absolutamente fantástico. Por essa razão também recomendo que vocês procurem este livro aqui e até este filme aqui. Deixa eu mostrar para vocês, só um minutinho. Esse livro aqui chamado Longitude, da Dava Sobel. Esse livro, esse que eu tô aqui em mãos, ele tá em inglês, mas esse livro existe em português. É um livro, inclusive, bastante barato e bastante fácil de ler, porque a Dava Sobel, ela conta a história de maneira bastante simples. Ele é praticamente um livro para jovens conhecerem a história da longitude. Então é uma escrita super fácil, super simples de ser interpretada e que conta com bastante riqueza de detalhes a história de vida do John Harrison e da busca pela longitude e como se deu toda a história do prêmio da longitude, que no fim das contas, apesar do John Harrison ter resolvido o problema, ele não ganhou o prêmio por N razões. Uma delas era o fato de ele não ser um científico, ele não fazer parte da comunidade científica. Então havia uma certa bronca dele por ele ser um mero carpinteiro. Então houve várias resistências para que ele fosse de cara considerado o ganhador do prêmio. E outra coisa muito legal é esse filme, que na verdade hoje ele existe na forma de um filme em duas partes, mas ele foi originalmente ao ar como um seriado. Não sei se é muito fácil de encontrar, mas conta com bastante detalhes e, obviamente,
ricamente ilustrado a mesma história do livro da Dava Sobel, e inclusive com as atuações do Michael Gambon como John Harrison. Michael Gambon é um excelente ator, mais conhecido por ter interpretado Aldous Dumbledore na saga Harry Potter. Ele não é um ator tão conhecido no mundo hollywoodiano, ele é um ator irlandês, ele é mais conhecido em produções britânicas e também um ator de teatro, mas o nome dele se tornou conhecido no mundo de Hollywood depois de ter interpretado Dumbledore no Harry Potter. E ele é um ator brilhante, e aqui ele faz o papel do John Harrison. Além do Jeremy Irons interpretando o papel do Rupert Good, que foi um veterano de guerra da Marinha que acabou se tornando... Ele ficou obcecado pela história do John Harrison e ele tentou durante anos recuperar os cronômetros marítimos do John Harrison. Então essa história toda está contada tanto no livro quanto nessa sequência de filmes, que é muito legal. E óbvio, Jeremy Irons também é um baita de um ator que dispensa apresentações. Vale muito a pena. Se vocês conseguirem encontrar esses DVDs aqui, é muito legal. E para responder de uma vez por todas a pergunta, quem é o meu relojoeiro preferido? E na minha opinião, não existem razões técnicas ou lógicas para isso, mas puramente subjetivas e sentimentais. Mas para mim o relojoeiro que eu mais admiro é o George Daniels, infelizmente falecido há pouco tempo, mas que eu considero um dos maiores relojoeiros do século XX. E por que eu considero o George Daniels nesse patamar, o relojoeiro que eu mais admiro? Em partes porque eu acompanhei a evolução, ou pelo menos a implantação da invenção dele em escala comercial e em escala industrial. O George Daniels é o inventor do escapamento coaxial, que hoje é usado praticamente em todos os produtos da Omega. Ele desenvolveu o escapamento coaxial ao longo de vários anos, desde a década de 70, na verdade, mas ele só conseguiu encontrar alguém que estivesse disposto a produzir ele em escala industrial já no final da década de 1990, e foi justamente com a parceria com a Omega que ele conseguiu colocar comercialmente em relógios a sua invenção. E eu acompanhei os primeiros... não só eu comecei a me interessar por relógios mais ou menos na época em que o escapamento coaxial tinha acabado de ser lançado, como eu também comecei a trabalhar no meio quando a Omega começou a cada vez mais adotar o escapamento coaxial em larga escala, em diversos modelos. Então eu vi a evolução do escapamento, eu vi até certo ponto também as dificuldades que a Omega enfrentou para transformar ele em algo confiável como é hoje. Então eu vi tudo isso acontecer, vi a Omega transformar ele como o escapamento utilizado em todas as suas máquinas, vi como ele realmente oferece um nível de precisão superior, tá? Pelo volume de relógios que a Omega produz. Grande parte da precisão que todos esses objetos atingem é graças ao escapamento coaxial e, lógico, outras tecnologias, mas você produzir um escapamento que ele precisa ser produzido com altíssima precisão. Essa era uma das maiores dificuldades. Fabricar, o problema não é fabricar um escapamento coaxial, mas você fabricar na escala de centenas de milhares por ano, como a Omega fabrica, e fazer com que todos eles funcionem sem problema, porque o nível de tolerância que um escapamento coaxial requer para funcionar
é muito maior do que o nível de tolerância que um escapamento comum requer. O escapamento de âncora suíça, ele até funciona se ele for mal feito. Funciona mal, mas ele funciona. E lógico que para ele ter altíssima precisão, ele precisa ser bem feito, como qualquer outra coisa dentro de um relógio. Mas um relógio, um escapamento de âncora suíça funciona mal feito. E um escapamento coaxial, não. Se ele não for absolutamente perfeito, ele simplesmente não funciona. Não é nem que ele funciona mal, ele simplesmente não funciona. Então a invenção dele e o desenvolvimento disso tudo junto com a Omega, eu vi acontecer, por isso eu tenho essa ligação meio sentimental com essa invenção, e que eu acho também, e aí é o grande ponto onde eu queria chegar, eu não consigo lembrar nenhuma outra invenção moderna que tenha sido implantada em larga escala na indústria relojoeira nos últimos 30 ou quem sabe até 50 anos. Não houve nada que foi inventado para um relógio mecânico que tenha realmente vingado nessa escala. O que existem outras coisas que ocorreram, mas não foram fruto da mente de alguém. Por exemplo, não mecanicamente, por exemplo, a adoção da espiral de silício e outras peças em silício, que hoje tem sido uma coisa cada vez mais abundante e que tem um papel fundamental na precisão dos relógios mecânicos modernos, mas de fato ela não é uma invenção da indústria relojoeira. Ela, na verdade, é uma invenção, é uma tecnologia que vem de outro tipo de indústria, mais precisamente da indústria de microeletrônica, indústria de fabricação de chips, a fabricação de peças em silício para a indústria deriva daí. Então não foi exatamente uma invenção de um relojoeiro ou uma invenção da indústria relojoeira. A indústria relojoeira apenas se aproveitou da disponibilidade dessa tecnologia, como ela fez desde sempre na história. Mas a invenção moderna que hoje a gente tem no pulso e que eu vi acontecer e vi trazer uma vantagem, vi trazer uma evolução na medição do tempo e no relógio mecânico moderno, e que foi fruto da mente de alguém e de um relojoeiro, foi o escapamento coaxial do George Daniels. Então é por isso que... E também até pela quantidade de material que se tem a respeito, e tudo que eu li me aproximou muito mais da história do George Daniels, que um dos livros dele está aqui, que inclusive ganhei de um amigo muito querido, tem uma dedicatória. Esse livro também, o livro em si é um presente muito especial para mim, e é por essa razão que eu acho o George Daniels o relojoeiro que eu mais admiro. É uma pena que não esteja mais entre nós, faleceu há pouquíssimo tempo, mas é isso, tá respondida a pergunta. Desculpem ter estendido tanto assim também, não podia deixar de citar outros, mas o George Daniels para mim é o relojoeiro que eu mais admiro. Beleza? E é isso, continuem mandando as suas perguntas e até o próximo Respondendo Perguntas dos Seguidores. Um abraço.